Diário do Centro do Mundo, meus queridos e minhas queridas. Obrigado pela presença de todos vocês, para a gente poder fazer bem o nosso trabalho, meus queridos. O presidente tem poder de soltá-lo. É sobre aquele vídeo lá que a gente falou no comecinho da nossa live. Lembrando, gente, faltando apenas um membro e R$140, 300 pessoas aqui nos acompanhando. Muito obrigado, gente. Esse alcance que nós temos é modesto, mas a gente faz por merecer aqui o melhor resumo das notícias para você que me acompanha. O presidente tem o poder de soltá-lo, Valdemar diz que Flávio Eleito dará indulto a Bolsonaro. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, afirmou que Flávio Bolsonaro teria o poder de conceder um indulto a Jair Bolsonaro caso vencesse a eleição presidencial. Em entrevista à Globo News nesta terça, dia 14, o dirigente previu que o ex-presidente estaria solto e novamente despachando na sede do partido até o fim de janeiro de 2027. Vamos ganhar a eleição. Final de janeiro, Bolsonaro vai estar no partido despachando, vai ter aquele mundo de gente lá de novo, declarou Valdemar. Questionado pela jornalista sobre como Jair Bolsonaro deixaria a prisão, ele respondeu, porque o presidente tem o poder de soltá-lo. Aí que tá, né? Quem é o presidente? É o Flávio ou é o Jair, né? Ao ser perguntado se falava especificamente de um indulto presidencial, Valdemar confirmou, sim, ele tem o poder para isso, afirmou. O dirigente, porém, negou que a libertação de Jair Bolsonaro já seja um compromisso formal da campanha de Flávio Bolsonaro. Não é compromisso, imagina, eles nem tocam nesse assunto. Valdemar apresentou a medida como um desejo pessoal. Eu quero ver o Bolsonaro despachando lá de novo, para ver aquele povo indo para lá, declarou. Apesar da negativa sobre uma promessa eleitoral, a fala indica que o presidente do PL espera que a eventual vitória de Flávio seja usada para retirar Jair Bolsonaro da prisão. Francisco falou aqui, a direita quer vender todas as riquezas do Brasil para os laranjas, deles é deixar o Brasil na merda. Exatamente, meu caro. A Constituição estabelece que compete ao presidente da República conceder indulto e comutar penas. O benefício é formalizado por decreto e pode extinguir ou reduzir a punição de condenados que atendam aos critérios definidos. Isso não significa, porém, que a libertação ocorreria automaticamente. A aplicação do decreto dependeria da análise da Justiça e poderia ser contestada no Supremo Tribunal Federal. Jair Bolsonaro foi condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deteriorização do patrimônio tombado. A declaração de Valdemar coloca a concessão de um perdão presidencial no centro do projeto eleitoral do PL, mesmo sem Flávio Bolsonaro ter assumido publicamente o tema como promessa de campanha. Tô gostando muito dos textos dessa menina aqui, né? Laura Jordão. Muito bacana aqui. O DCM tem uma equipe bacana, que inclusive atualiza o site lá também, 24/7. Vamos lá, queridos. Um membro, R$140. Precisamos aí das contribuições de vocês. Agradecendo também Júlia Magali Serra Sinicárcio. Obrigado pela ajuda, minha cara. Obrigado pela sua presença, pela sua existência. Faltando agora 135. Vamos lá, meus caros, minhas caras. Essa gente mente descaradamente. Não sei se é mentira não, tá? Eu acho que o projeto Flávio Bolsonaro é tirar papai da cadeia, tá? Vamos ver aqui, Ricardo Melo conversando com o nosso querido João César de Castro Rocha. João, tô com saudade de você. Então, a minha esperança é que haja uma compreensão de que para derrotar a extrema-direita, nós não vamos derrotar no discurso, eles nos vencem. No discurso, a extrema-direita vence, porque a extrema-direita tem uma relação umbilical com o universo digital. A extrema-direita não tem limites éticos para disseminar desinformação. Se for puramente no discurso, eles vão vencer. Qual é a maneira, de fato, de superar a extrema-direita? É desenvolver um conjunto de políticas necessárias para que, finalmente, nós tenhamos uma sociedade fraterna e solidária. Veja bem, é o viés de confirmação. O clã Bolsonaro, e ao que parece, sobretudo Carlos Bolsonaro, o clã Bolsonaro trouxe para o Brasil uma estratégia eleitoral muito recente, que havia sido aperfeiçoada 2 anos antes pela Cambridge Analytica, uma firma de consultoria política na Inglaterra que tinha como um dos fundadores o Steve Bannon. Qual era a lógica da Cambridge Analytica, que continua hoje sendo uma maldição para a vida política no mundo inteiro? É o seguinte:
Nós sempre fizemos políticas para o cidadão e para a cidadã, não é isso? Sim. Não, não é não. Para o Jair Renan, são para os cidadãos, não é isso? Para o Jair Renan, nós fazemos política para os cidadãos e para as cidadãs, não é? Mas sempre fizemos política para cidadãos e para a cidadania. Quando nós falamos em cidadania, nós falamos num todo. Então, por exemplo, Juscelino Kubitschek propôs 50 anos em 5. Ele não está propondo para o militar, para o evangélico, para o católico, para o gay, para o heterossexual. Ele está propondo para o conjunto da cidadania. Em 5 anos, recuperar o atraso, desenvolvendo 50. O Jânio Quadros pode propor varre, vassourinha, isto é, a corrupção seria o grande problema nacional. É a corrupção que impediria o desenvolvimento. Se fizermos um salto no tempo, o presidente Lula propôs incluir o pobre no orçamento. É uma proposta para a cidadania. A presidente Dilma Rousseff, no seu segundo mandato, pátria não é a pátria educadora para o militar, o engenheiro, o juiz, o pedreiro, o operário, a dona de casa. Não, a enfermeira, a professora, é para todos. Assim se fazia a campanha até o advento da Cambridge Analytica, porque a campanha era feita para o cidadão e para a cidadã. Tudo mudou, porque a Cambridge Analytica trouxe para a política a lógica da economia digital. Esse é o ponto que ainda não compreendemos de todo, Ricardo. Como assim? Através da compra de dados do Facebook, a Cambridge Analytica teve uma ideia genial, perversa, mas genial. Veja, quando nós entramos no Google e colocamos lá, por exemplo, Ricardo, você passa férias em um hotel caríssimo de frente para a Torre Eiffel com a sua família. Então você entra no Google e coloca lá, hotel mais caro do mundo, Torre Eiffel, Paris, viagem de primeira classe. Que são as suas viagens, não é isso? Uma maravilha. Aí você no dia seguinte, abre o computador de novo. O que você recebe sem que você procure? As mesmas respostas que eu acabei de perguntar. Vai ter viagem para Paris lá. Isso, não é isso? Ou seja, as redes sociais transformam o Ricardo Mello, não em Ricardo Mello, uma pessoa com múltiplos interesses, com opiniões diversas, com uma pluralidade que constitui todo ser humano. Para as redes sociais, o Ricardo Mello é alguém que obsessivamente procura viagem para Paris para passar férias com a família. Então, a rede social transforma o sujeito Ricardo Mello num usuário que tem o seu horizonte limitado às primeiras buscas que você fez no Google. Isso é claro para todo mundo, não é? Todo mundo sabe disso, não é verdade? Sim, todo mundo experimenta isso nas suas vidas. Qual foi a intuição da Cambridge Analytica? Veja que coisa genial, mas olha que perversão. E se ela tornar o cidadão um usuário de quê? De que mercadoria? Viagem a Paris em primeira classe? Não. Opiniões, valores. Aquilo que ele quer, eu dou aquilo que ele quer para públicos específicos. É isso. Então, o Bolsonaro em 2018, porque veja, em 2018 o Bolsonaro era um partido minúsculo, não tinha tempo de televisão, não tinha infraestrutura. Como é que ele foi eleito? Porque ele trouxe para a política brasileira o que nunca havia sido feito no Brasil, o que assegurou a vitória do Trump, o que levou à saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, que é a campanha do microdirecionamento digital. Em lugar de fazer campanha para o cidadão e para a cidadã, através de uma análise de Big Data, através de uma análise dos perfis de usuários, eu descubro que o Ricardo Mello é progressista, que o João César é da esquerda democrática, mas que o Carlos é da extrema-direita, que a Severina apoia a ditadura militar, que o Francisco considera Carlos Alberto Brilhante Ustra, abjeto torturador, um herói. Então, obrigado, em lugar de mandar para todos esses, aí descobre que existe uma parte dos chamados gays com Bolsonaro, mas também tem os evangélicos fundamentalistas com Bolsonaro. Ricardo, se você colocar na mesma mesa, pergunto para a sua audiência, se eu colocar na mesma mesa o gay com Bolsonaro e o evangélico fundamentalista com Bolsonaro, provavelmente o Bolsonaro perde os 2 votos, não perde? Sem dúvida. Mas ele nunca vai perder esses 2 votos, sabe por quê? Eles nunca estarão na mesma mesa. Cada um deles receberá uma campanha isolada, individual. A campanha para o gay com Bolsonaro apresenta um maquiador, amigo íntimo da Michelle, abraçado ao Bolsonaro. E o gay com Bolsonaro diz, não, este homem não é homofóbico. O evangélico fundamentalista recebe a imagem do Bolsonaro sendo batizado no Rio Jordão, ao lado da Michelle, num templo. E ele diz, este homem, sim, é o homem no qual eu vou votar. Aquele que considera que o Carlos Alberto Brilhante Ustra é um herói,
recebe uma mensagem, um corte, o Bolsonaro dedicando o voto dele a favor do impeachment, em homenagem ao Ustra. Aquele que considera que bandido bom é bandido morto, recebe um corte do Bolsonaro dizendo que bandido bom é bandido morto. Isto é, no microdirecionamento digital, cada pessoa recebe do Bolsonaro uma imagem que confirma aquilo que ela já pensa. Mas como é que o Bolsonaro sabe no que ela pensa? Pelo método criado pela Cambridge Analytica, que reduz cada sujeito a um perfil de usuário. Mas o que é isto? Nós todos sabemos o que é isto. Isso acontece conosco o tempo todo no comércio digital. A extrema-direita trouxe para a política as técnicas da economia digital. Por isso eles são tão fortes na monetização do ódio, por isso eles são tão fortes no uso das redes. Foi claro, Ricardo? Sim, pelo que eu estou entendendo aqui, quer dizer, existem inúmeros Bolsonaros, um para cada cliente, um para cada perfil de eleitor, é isso? Exatamente, é isso mesmo, é isso. E cada perfil de eleitor receberá mensagens específicas para as suas crenças. Quando essa crença já é firme o suficiente, agora você pode reunir o gay com o Bolsonaro e o fundamentalista com o Bolsonaro, porque agora o Bolsonaro é mais forte do que as diferenças. Sim, e eles se mantêm unidos ali. E é isso que o ressentimento é uma cola do bolsonarismo, o senhor acha? Porque a gente vê também que esse tipo de pessoa é um tipo de pessoa que sempre foi muito desprezada ao longo da sua vida. Vamos lá, essa questão é fundamental. Eu vou aqui mais uma vez, vai ficar clara a maneira como eu procuro trabalhar. Sim, mas com cuidado. Os ressentidos têm todo o direito do mundo de terem seu ressentimento. Vamos ver se de maneira mais concreta? Vamos lá. A extrema-direita não teria avançado tanto quanto avançou sem a crise de 2008. Assim como o nazifascismo, na década de 1930, não teria avançado tanto quanto avançou sem a crise da Bolsa, o famoso crash da Bolsa de Nova York em 1929. Por quê? Vamos lá. 2008. Especulação imobiliária e especulação financeira. Uma ameaça de ruptura sistêmica do sistema bancário em todo o mundo, não é isso? Sim. O Barack Obama assume o governo, consegue resolver a crise, ou pelo menos diminuir os seus efeitos. Como? Os Estados Unidos e toda a União Europeia investem no sistema bancário e financeiro trilhões de dólares, porque havia o risco de um efeito dominó. Se um banco quebra o outro, quebra o outro, o sistema financeiro internacional quebraria. Colapso mundial. Então eu compreendo que os estados norte-americanos e europeus tenham investido trilhões de dólares para cobrir roubo feito pelos bancos. É isso que aconteceu. Compreende essa lógica. Agora, me pergunto algo para você, Ricardo. Nos Estados Unidos, a bolha imobiliária levou dezenas de milhares de famílias a perderem a casa, porque havia dívidas de 20, 30, 40 mil dólares. O governo Barack Obama criou um sistema de crédito para ajudar as pessoas que perderam suas casas por 40 mil dólares? Não criou. Na União Europeia, trilhões de dólares foram investidos no sistema financeiro e bancário para evitar uma crise. Compreende-se? Compreende-se. Qual foi a contrapartida? O famoso Estado de Bem-Estar Social Europeu começou a ser minado. A pouco, benefícios foram sendo retirados. A pouco, as aposentadorias foram diminuídas. A pouco, os salários foram sendo achatados. O que o povo viu na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil? Que quando tem se você rouba R$1, você vai para a cadeia, não vai? Sim. Se você rouba... Olha o caso das lojas americanas. Se você rouba R$1, você vai para a cadeia, não vai? Se você rouba bilhões de reais, você é um CEO bem-sucedido, não é isso? Recebe ajuda governamental. Então, criar essa imagem de que o governo atrapalha. Então, mas vamos lá. Os ressentidos que votaram na extrema-direita tiveram razões objetivas para fazê-lo? Tiveram razões objetivas. Como é que você faz, na verdade, para acabar de vez? Como é que você faz, na verdade, para tornar a extrema-direita? Porque a extrema-direita sempre existiu, mas era residual. Era aqueles radicais que ninguém... Era o tio do pavê, era o tio do churrasco, que ninguém levava a sério. Agora eles chegaram ao poder. Como é que você faz para que eles voltem a ser o tio do churrasco? Assim, olha, você enfrenta os banqueiros, você taxa dividendos, você taxa os super ricos, você torna o SUS ainda mais eficiente, você melhora a educação pública, você dá aumento real para o salário mínimo, você cria políticas reais de transformação social, porque num cenário deste, a extrema-direita não viceja. Então, a extrema-direita vicejou, floresceu no ressentimento,
Não porque as pessoas são mais, são ressentidas. Não, 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 não. As pessoas que se sentem ressentidas com o sistema têm razão para ser. Veja, vamos lá, Ricardo. Eu sou o professor titular da UERJ. Não reclamo da vida, sobretudo porque eu faço o que eu amo. E passar a sua vida inteira cumprindo a sua vocação, eu me considero mais rico que o Elon Musk, porque a minha vida inteira é dedicada ao que eu estou fazendo agora com você. É a minha vocação. É tentar entender as coisas e tentar transmitir da maneira mais clara possível. É ler Shakespeare, é ler Carolina Maria de Jesus, é ler Machado de Assis, é ler Conceição Evaristo, é ler Itamar Vieira Júnior, é ler... Uma vida maravilhosa. Que vida boa, não é, Ricardo? Maravilhosa. Uma vida boa, né? É escrever, é pensar, é tentar ajudar os outros. Eu sou rico. Eu sou mais rico que o Elon Musk. Existem algumas pessoas que são tão miseráveis que a única riqueza que elas têm é o dinheiro. Eu, por exemplo, eu sou muito rico com vocês aqui na live. Todas as manhãs, gente, eu sou pago para conversar com vocês. Acho que não tem riqueza maior do que essa. Eu sou pago para ler, para me preparar para uma live, para conversar com vocês aqui. Da minha casa, inclusive. Eu não preciso nem sair de casa. E vocês, generosamente, sustentam essa live com superchats, tornando-se membros aqui da nossa live. Se alguém não pode ajudar a gente, eu peço humildemente, coletivamente, que vocês conversem com amigos para a gente manter tudo funcionando. Eu sou privilegiado, a galera do Meteoro é privilegiada, a galera do DCM é privilegiada. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!